Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Pessoal, o que é isso aqui? Está no X do Enem, beleza? E aí a gente vai resolver algumas questões de temas importantes aí que a gente acha aí que pode cair. E essa primeira questão aqui é um tema que é bem quente aí que a gente acha importante, que é o tema de eutrofização. Olha pra cá. Ele vai dizer o seguinte: o despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Ele quer saber, então, uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente. Pessoal, a gente vai ter que lembrar, e ele já te deu a dica, quer dizer, ele já te deu aqui, né, tudo que você precisa para você poder responder. Ele te lembrou que a eutrofização é um processo em que você tem um aumento do aporte de nutrientes em determinado ecossistema. E, geralmente, esses nutrientes vêm, por exemplo, através de... quando você joga matéria orgânica nesse meio. Quando eu digo matéria orgânica, já falou o quê, gente? Você vai, por exemplo, num lugar aí que tem muitos resorts, tem muitos hotéis, a galera joga o cocô, o xixi aonde? Onde, né? Na lagoa, no rio, onde puder. E aí, essa matéria orgânica, ela é rica em nutrientes. E aí, pessoal, esse aumento do aporte de nutrientes vai levar a esse processo de eutrofização. Inicialmente, você vai lembrar o quê? Se eu estou jogando ali muita matéria orgânica, essa matéria orgânica ali vai entrar em decomposição. Então, os primeiros seres que vão realizar essa decomposição são bactérias, né? São seres que realizam essa decomposição aeróbica. Beleza? E, gente, se a decomposição é aeróbica, você vai lembrar lá até na aula do Paulo Vitor, ele falou dos processos aeróbicos que consomem o quê? Consomem oxigênio. Pessoal, se consome o oxigênio e você está jogando, claro, isso na água, no rio, numa lagoa, o que vai acontecer com o nível de oxigênio dessa água? Claro que vai diminuir. Olha o contexto. Matéria orgânica, você está jogando ali, vai entrar em decomposição. Essa decomposição aeróbica vai levar um gasto maior de oxigênio, vai consumir aquele oxigênio da água, obviamente o nível de oxigênio da água ele vai cair. E aí, Felipe, acabou o processo? Não. Você continua jogando esgoto naquele rio, você continua jogando esgoto naquele lago, agora vai ter outro tipo de decomposição. Não pode ser mais aeróbica, porque o nível de oxigênio da água fez o quê? Decaiu. Inclusive, os próprios decompositores aeróbicos, eles acabam morrendo também. A decomposição agora ela vai ser anaeróbica, certo? E aí é um problema, né? Porque a decomposição anaeróbica ela libera substâncias que são tóxicas naquela água. E mal cheirosas, né? É aquele cheiro que você sente, né? Fedor e tal. E ele quer saber uma maneira de você evitar a diminuição do nível de oxigênio dessa água. A gente está começando a pensar, qual foi a causa da diminuição do nível de oxigênio? Você jogou a matéria orgânica, você jogou lá o esgoto, aumento da decomposição aeróbica que levou a uma queda do nível de oxigênio. Então, vamos ver as opções que ele dá aqui pra gente. Vamos lá. Uma forma de evitar a queda do nível de oxigênio vai ser aquecer a água dos rios para aumentar a velocidade de decomposição. Gente, o problema não era exatamente a decomposição. Então você não quer aumentar a velocidade de decomposição. E eu quero ver você conseguir aquecer sozinho a água de um rio. Acho que vai ter um problema, não vai conseguir muito. Pessoal, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. É uma opção aí, vamos ver. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que eles sobrevivam mesmo sem oxigênio. Pessoal, a galera que é aeróbica não vai sobreviver sem oxigênio. Lembra que eu falei que a decomposição anaeróbica era um problema? Ele gerava substâncias tóxicas? Você vai querer jogar esse cara lá? Não, vai ser um problemão. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Gente, o problema não é ser biodegradável ou não. Você jogou aquela matéria orgânica que ela é biodegradável e esse era o problema. A degradação dessa matéria orgânica, a decomposição dela que levava à queda de oxigênio. Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Você não quer isso, né, pessoal? Você quer isso? Não, você não quer. Você quer a letra B, né? Você quer, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir sua concentração nos rios e, com isso, diminuir o nível de decomposição aeróbica e evitar essa queda no nível de oxigênio. Pessoal, mais uma questão de ecologia. Olha o que ele vai te falar. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes,
A energia solar é convertida em energia química, que, juntamente com água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, no caso ali os carboidratos para as plantas. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando com isso gás carbônico para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética. Vamos para o próximo slide? Vamos ver o que ele vai perguntar. E aí ele vai falar o seguinte, ó. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que, antes de ler as opções, olha o que ele te falou, pessoal. Ele te deu um resumo do que acontece no planeta. Então, olha só. A gente vai ter... Se você lembrar da cadeia alimentar, tem a nossa aula lá de ecologia. Primeira parte, a gente fala sobre cadeia alimentar. Se você lembrar que na cadeia alimentar, o que vai acontecer? Você tem lá compondo os organismos, né? Aqueles que ocupam aqueles níveis tróficos, os produtores e os consumidores. Lembra disso? Os produtores eram aqueles caras que são autotróficos, aqueles organismos que conseguem produzir sua própria matéria orgânica. E você aprendeu, né, que existem dois tipos de autotróficos. Eles podem fazer dois processos, a fotossíntese e a quimiossíntese. Nesse caso, a gente está falando da fotossíntese, que usa o que para conseguir realizar esse processo? Luz. Então, o que o cara vai fazer na fotossíntese, como ele te disse lá naquele texto? Ele vai usar gás carbônico, ele vai usar água e vai usar energia solar para unir esses dois compostos e gerar matéria orgânica para ele, no caso de carboidratos, a famosa glicose, por exemplo, como produto final. E a glicose ele usa para várias coisas, para fazer amido, por exemplo. Isso é um produtor. Esse produtor está produzindo a sua própria matéria orgânica. Mas lembra que na cadeia alimentar tem os consumidores. Essa galera fica chateada. Por quê? Porque eles não conseguem produzir sua própria matéria orgânica. Eles têm que pegar de alguém. Por exemplo, você lembra que existe um nível trófico que é o chamado do consumidor primário. O consumidor primário era aquele cara que retirava a sua matéria orgânica exatamente de quem? Dos produtores. Beleza? O secundário tira a matéria orgânica dele de onde? E energia, nesse caso, né? Do consumidor primário e vai indo em consequência. Então, para que eles utilizem essa matéria orgânica que eles captaram, no caso dos consumidores, eles vão ter que realizar um outro processo que não é a fotossíntese. É o processo de respiração celular que você viu com a aula do professor Paulo Vitor. Ele te mostrou de que forma as células dos seres vivos conseguem, a partir da matéria orgânica, retirar a energia que elas precisam. Beleza? Então vamos pensar. A fotossíntese, no caso dos seres produtores, conseguiram produzir sua própria matéria orgânica, conseguindo produzir energia. Mas eles têm que tirar essa energia de algum lugar. E no caso da fotossíntese, eles tiram de quem? Da luz do sol. Então eles utilizam a energia solar, a energia luminosa, e retirando essa energia luminosa que eles conseguem captar, eles guardam essa energia luminosa dentro de quê? Dentro de moléculas orgânicas como os carboidratos. Então a energia na forma de luz é transformada num outro tipo de energia que vai estar preso dentro das ligações químicas dos carboidratos, que é uma energia chamada de energia química. Então olha o que a fotossíntese faz. Ela vai pegar a energia luminosa, né, e transformar essa energia luminosa, guardar essa energia luminosa numa outra forma de energia dentro de moléculas orgânicas como os carboidratos, numa energia chamada de energia química. Quando você se alimentar lá, quando o boizinho se alimentar lá de um capim, por exemplo, quando você comer o boi, você vai pegar essa matéria orgânica que tem energia guardada e você vai ter que quebrar essa molécula para retirar essa energia, que é o processo de respiração. Então na fotossíntese eu retiro gás carbônico, água, luz, faço carboidratos. Na respiração celular eu faço ao contrário. Pego essa matéria orgânica, como por exemplo os carboidratos, quebro, liberando o quê? Se for uma respiração celular aeróbica, eu vou liberar gás carbônico, água e libero energia para eu conseguir usar. Beleza? Vamos ver então as opções que ele coloca aqui. O que isso permite concluir? Gente, gás carbônico e água são moléculas de alto teor energético. Primeira coisa, tem energia dessas moléculas? Até tem, mas gente, um baixo grau de energia. Lembra a água? Poucas ligações químicas. Gás carbônico, poucas ligações químicas. Tem energia? Até tem. Baixo nível, gente. Baixo nível de energia. Então não é essa a opção. Os carboidratos
Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Gente, não é isso, é o contrário. O processo de fotossíntese converte energia solar em energia química através da síntese de quê? De matéria orgânica como os carboidratos. Então a letra B, errada. Letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Você já sabia disso. Na nossa aula de cadeia alimentar, a gente falou o quê? Que toda a energia que está sustentando a cadeia alimentar, inclusive dos produtores e todos os consumidores, é a energia que está entrando aqui na forma o quê? Luminosa. Se você tirar o Sol, como que os produtores vão fazer fotossíntese? E a energia que sustenta a cadeia alimentar vem da fotossíntese. Então a letra B está certa. Em última análise, a energia que está sustentando o planeta é a energia solar, beleza? O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera? Não, né, gente? Ao contrário, o processo respiratório joga. Quando você respira, você joga gás carbônico para a atmosfera. E a letra E, a produção de biomassa de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento do CO2 atmosférico. Então, na verdade, a produção de biomassa até ela coopera com isso, mas não em grande quantidade como os combustíveis fósseis fazem. Beleza? Então, a resposta é a letra C.